Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13a. O versículo é extenso, mas eu quero ler somente essa primeira frase aqui, que diz assim: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Olha, este capítulo, o capítulo 28 de Deuteronômio, é o capítulo da Bíblia que tem a maior quantidade, o maior número de promessas. São 133 promessas. E esta é uma das promessas. Porém, a razão de eu falar sobre este assunto é que em nosso meio cristão, eu e você convertido a Cristo, que somos igreja do Senhor, às vezes encontramos aquele irmão que fala: o Senhor me colocou como cabeça e não como cauda. Ou até fala para outro irmão: você é cabeça e não cauda. Alguns falam até no púlpito da igreja que os irmãos são cabeça e não cauda. O pensamento é honesto, o pensamento trata-se de está falando de um aspecto louvável, realmente, porque está falando no aspecto de ser vitorioso, conquistador, vencedor, até aí tudo bem. Agora, você se titular como cabeça ou titular o irmão como cabeça está incoerente com as Escrituras, porque esta é uma promessa para os filhos de Israel. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. E aí, você sabe muito bem quem é o cabeça deste corpo. O cabeça aqui é a autoridade. Você sabe muito bem que o cabeça aqui é o Senhor Jesus. Jesus, ele é a cabeça do corpo, o qual é a igreja. Veja isso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus, ele é o cabeça, a autoridade máxima da igreja, ele é o dono da igreja. Não cabe a mim e a você se titular de cabeça. Somos membros do corpo de Cristo. Agora, de qual vertente vem essa ideia de chamar uns aos outros de cabeça, sendo que você pertence à aliança graciosa, na qual o povo de Deus é a igreja? Essa ideia vem de uma vertente chamada de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela está recheada de superstições, algumas coisas que Deus não aprova. A prosperidade em si, ela é bíblica, é maravilhosa, e Deus, ele é até exagerado em multiplicar, em providenciar, em trazer provisão, como é o caso, por exemplo, de Números capítulo 11, versículos 16 ao 20. Os filhos de Israel estavam murmurando porque queriam comer carne. Eu vou ler só os versículos 19 e 20. Eu falei Números capítulo 11. O verso 19 diz: Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro até vos sair pelos narizes. Li o versículo 19 e a primeira porção aqui do versículo 20. Então, 30 dias, aquele povo comendo carne, era uma multidão de milhões. Alguns dizem que era cerca de 3 milhões de pessoas. E Deus trouxe providência para todo mundo. Então, a provisão na sua essência,
no conteúdo bibliocêntrico, digamos assim, é aceitável, é maravilhosa, mas não condiz com certas coisas dessa teologia da prosperidade. Entre muitos feitos de providências de Deus, de provisão de Deus, citamos esse episódio aí. Mas passando aqui para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21, você pode ler, pode resumir do versículo 17 ao 21. Gente, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns dizem que tinham cerca de 15 a 20 mil pessoas se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. Então, isso é provisão de Deus. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas saiba, Jesus, ele é Deus de provisão. Então, na essência, é maravilhoso isso aí, né? Como também a segunda multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 8, né? De Marcos. Cerca de 4.000 pessoas se alimentaram de 7 pães e alguns peixinhos, me foge agora da memória a quantidade. Então, é mais do que provado que Deus é Deus de provisão. Jesus é especialista em providenciar. Porém, eu me colocar como cabeça, já virou jargão entre muitos. Dizer que é cabeça e não cauda. Não compete a mim e a você, crente dessa dispensação graciosa, que fazemos parte da igreja, falarmos assim, porque somos membros do corpo e Cristo é o cabeça, é a autoridade. Então, isso é um pequeno esclarecimento, porque é muito interessante. Muitas pessoas evitariam certos erros se passasse a ler a Bíblia olhando texto e contexto e examinando quem está falando, por que está falando e para quem está falando. Isso evitaria muitos erros teológicos, muitos. Quando você lê o texto, não isole do contexto e veja quem está falando, por que está falando e para quem está falando. São 3 povos: judeus, gentios e igreja. Então, Deus, ele se revela, Jesus se revela para cada um destes povos de uma maneira diferente. Como também o seu tratado, o tratado de Deus com Israel é de uma forma, com a igreja é de outra forma, e com os gentios é de outra forma. As suas leis, as suas alianças são completamente diferentes, tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe e fale melhor ao seu coração em nome de Jesus. E fica com esta palavra, uma pequena dica que pode ajudar aí no nosso aprendizado, tá bom? Deus te abençoe em Cristo em nome de Jesus.